O transporte coletivo de Florianópolis. Quinta-feira é marcada por paralisação de motoristas e cobradores de ônibus que reivindicam melhores salários e condições de trabalho. O programa Universidade Gratuita. A análise feita pelo Tribunal de Contas do Estado aponta mais de 18 mil cadastros de beneficiários do programa com suspeita de irregularidades. Destaque nacional. Movimento no aeroporto da capital aumenta 26% apenas nos 4 primeiros meses desse ano. Tudo pronto no Centro-Sul. Começa nesta sexta-feira a edição 2025 da Feira da Esperança, promovida pela APAI de Florianópolis. Figueirense, 104 anos de história. No dia do aniversário do clube, nossos repórteres mostram a paixão de uma torcedora que não abandona o time mesmo em meio à luta contra um câncer. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a paralisação dos trabalhadores do transporte coletivo de Florianópolis, ocorrida nesta quinta-feira. Motoristas e cobradores de ônibus pararam as atividades por 5 horas na manhã de hoje, após o fracasso das negociações com as empresas. Pontos de ônibus lotados, celular na mão em busca de informações ou para passar o tempo ocioso. Gente olhando para longe na expectativa de enxergar o ônibus. A Marilda, que foi direto ao terminal integrado do centro, resolveu seguir o caminho a pé depois que percebeu que para ela não tinha outro jeito. Acordei achando que não ia ter e acabou tendo, mas é o relâmpago, né? Então agora eu vou tentar chegar na beira-mar a pé. A Márcia, que é cabeleireira, não pôde atender a primeira cliente do dia. A paralisação pegou ela de surpresa e recorrer a outro meio de transporte ficou puxado. Me deparei com essa situação aí que pegou a gente de surpresa, né? E agora, então, sem o ônibus, qual que vai ser o jeito? Eu vou ter que... Andando não tem como eu ir, né? Então vou ter que correr atrás de Uber, moto, seja o que for, né? Passageiros que vieram de outras cidades até o Ticem não conseguiram chegar ao trabalho no horário. Eu vim de Biguaçu, estou aqui desde as 6 horas esperando nosso ônibus. Embora a gente não pode ir, né? Então teve que ficar aqui esperando até o ônibus sim. Esse grupo de professoras atua no mesmo lugar. Por conta da paralisação de ônibus, as aulas foram suspensas. Ontem a gente já havia comunicado às famílias, né, para ficarem atentas aos canais de comunicação, porque possivelmente o ônibus iria parar. Só que hoje de manhã eles trouxeram, né, os profissionais até o centro e a gente estava aqui desde as 6 horas da manhã e não tem ônibus. Ao menos 89 linhas de ônibus foram afetadas nesta quinta-feira por conta da paralisação do transporte público em Florianópolis. As linhas fazem parte das empresas Transol e Canasvieiras, que operam no norte e leste da capital. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Urbano da região metropolitana de Florianópolis, um dos motivos do estado de greve é o pedido de aumento nos salários de motoristas e cobradores. No final desta manhã, os ônibus voltaram a operar, mas sem um acordo real. O sindicato não descarta uma nova paralisação a qualquer momento. Então a gente vai continuar com esse movimento até a greve geral. Então a gente está tentando sentar, conversar com a prefeitura. Nós deixamos claro para o prefeito que a proposta deles, dos empresários, era pouco. E a gente está aberto à negociação a qualquer momento, qualquer hora do dia. A Polícia Civil concluiu nesta quinta-feira as investigações sobre um assalto registrado em Navegantes, litoral norte do estado, em dezembro do ano passado. Na ocasião, 2 suspeitos foram mortos e um terceiro está foragido. De acordo com a polícia, 3 homens armados invadiram uma residência para roubar armas e um possível cofre. O trio portava 2 pistolas e um fuzil e rendeu os 5 moradores, entre eles uma criança. Durante a ação, uma das moradoras chegou a ser feita refém. A tentativa de assalto, no entanto, foi interrompida por uma reação dos moradores. Houve intensa troca de tiros e 2 suspeitos foram baleados e morreram ainda no local. O terceiro integrante do grupo criminoso conseguiu fugir com uma quantia em dinheiro e uma das armas dos moradores, em um carro de apoio. As polícias civil e militar atenderam a ocorrência. De acordo com a perícia, ao menos 30 disparos foram feitos durante o confronto. Os moradores, segundo as autoridades, estavam legalmente armados e reagiram ao que foi classificado como uma injusta agressão, sendo amparados pela legítima defesa. A Polícia Civil informou que os moradores colaboraram com as investigações, que foram finalizadas ainda nesta quinta-feira. Agora, a polícia segue em busca do terceiro suspeito, que já foi identificado.
investigado. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário para que esses assaltantes sejam responsabilizados pela prática do crime de latrocínio tentado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O mesmo bando praticou outros crimes na região, inclusive um na cidade de Gaspar, dias antes deste que foi praticado aqui em Navegantes, pelo qual também já restaram identificados e foram devidamente indiciados. Em Canoinhas, no Planalto Norte do estado, uma igreja foi furtada na noite desta quarta-feira. A igreja São Judas Tadeu teve 3 cálices banhados em prata, avaliados em R$4.000, levados por homens que invadiram o templo religioso por volta das 8 horas da noite. Segundo a Polícia Militar, os criminosos arrombaram a porta lateral para entrar na igreja. Além dos cálices, foram furtados uma cruz dourada, mesa de som, 5 microfones e 2 pedestais. Parte do que foi furtado foi encontrada em uma área de mata próxima ao local. Uma associação ao lado da igreja também foi furtada. E de lá foram levados botijões de gás, microfones, caixas de som e alimentos. Os responsáveis pelos crimes estão foragidos. 7 pessoas foram presas hoje pela Operação Ponto Cego da Polícia Civil nas cidades de Braço do Norte, São Ludgero, Orleans e Rio Fortuna. As investigações duraram 2 anos, com provas robustas do envolvimento dos presos em uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas via teleentrega. O inquérito foi finalizado em abril deste ano e indiciou 27 pessoas, com a solicitação de mandados de busca e apreensão em prisões preventivas. A operação ainda apreendeu drogas, balança de precisão e armas de fogo. E policiais civis apreenderam nesta quarta-feira cerca de R$100 mil em produtos eletrônicos falsificados. A ação teve o apoio do PROCON estadual, Conselho Estadual de Combate à Pirataria e Fazenda Estadual. 3 lojas foram vistoriadas. Foram retirados de estoque mais de 1.700 produtos falsificados, entre fones de ouvido, capas de celular, carregadores. Os proprietários desses locais vão responder a crimes contra a propriedade imaterial, contra as relações de consumo e contra a ordem tributária. Penas variam entre 2 e 5 anos de reclusão, mais multa. Nesta quinta-feira, 12 de junho, é lembrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E mesmo com a redução de casos em Santa Catarina, os números ainda preocupam. Dados do Ministério Público do Trabalho aqui no estado mostram que só nos primeiros meses deste ano já foram registradas mais de 800 denúncias de trabalho infantil em Santa Catarina. A pesquisa mais recente da PNAD contínua do IBGE aponta que mais de 40 mil crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil em 2023 em Santa Catarina. Quase 47% deles envolvidos nas piores formas de trabalho, como atividades na pecuária, indústria extrativa, comércio e produção. Apesar de uma queda de 31,8% nos registros entre 2022 e 2023, o estado ainda ocupa a 14ª posição no ranking nacional. Entre os setores considerados mais perigosos estão agricultura, pesca, construção civil, comércio e até serviços domésticos. O mais importante, não contratar crianças e adolescentes no trabalho infantil. Se a gente quer contratar um adolescente a partir dos 14 anos, seja contratado na forma da aprendizagem, que é uma maneira formal e legal, protegida para o trabalho. A seguir no Band Cidade, o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. E ainda hoje, o Aeroporto Internacional de Florianópolis é o que mais cresceu entre os 20 maiores terminais aéreos do país no início de 2025. Os detalhes após o intervalo. Já voltamos. De volta com o Band Cidade, o assunto agora é a política, com o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Jorginho Melo segue amanhã para um compromisso internacional na Ásia, começando pelo Japão e terminando na China. Retorna no próximo dia 25 e leva consigo, na comitiva, 2 prefeitos representativos em Santa Catarina. Vamos a eles. Primeiro, ali à esquerda, Adriano Silva, em evento patrocinado pelo governo do estado no início da semana em Joinville, assinando convênio para o Hospital Santa Helena. Ali também o ex-prefeito
Udo Deller, que é presidente do Conselho Deliberativo da Unidade Hospitalar. Inclusive o Sargento Lima, que foi adversário de Adriano nas eleições do ano passado. Também nessa viagem, recursos para a maternidade Darcy Vargas. Jorginho e Adriano estão em total sintonia, assumindo a prefeitura de Joinville e a vice Rejane Gambim. Próximo telão. E aqui, Egídio Ferrari, prefeito de Blumenau, que hoje pela manhã entregou o cargo também para uma vice-mulher, Maria Soar. Próximo telão. E aqui nós temos também uma imagem de hoje. Francisco de Oliveira Neto, aqui à direita, entregando o comando do Judiciário Catarinense ao primeiro vice do Tribunal de Justiça, desembargador Cid Goulart Júnior. Ele fica à frente do TJ neste período em que o desembargador vai responder pelo governo do Estado. Aliás, situação que já ocorreu alguns anos atrás com seu próprio pai, que também foi interino à frente da administração estadual quando comandava o Tribunal de Justiça. Próximo telão. E aí nós temos o cumprimento entre o governador e o presidente do TJ. A transmissão vai ocorrer amanhã no Palácio Residencial. Agora, próximo telão. Na semana passada, em Blumenau, Francisco de Oliveira Neto fez um discurso diante de magistrados catarinenses, dizendo o seguinte: ataque a ministro do STF é ataque a toda a magistratura, numa alusão a Alexandre de Moraes. Isso pegou muito mal. Claro que o Supremo pediu essa manifestação, ainda mais que ele preside o colégio de todos os presidentes de tribunais de justiça do Brasil. Mas os liberais acabaram torcendo o nariz. Vamos ao próximo telão. Aí, para fechar. Mas por que está assumindo o terceiro na linha sucessória, o presidente do Tribunal de Justiça? Pelo seguinte, a vice-governadora, Marilise Bem, já rumou para a Europa. Tem agenda na Espanha e também em Portugal. E o presidente da Assembleia, como não aceitou o convite para integrar a comitiva, poderia passar uma imagem de aproximação com o Jorginho, enfraquecendo a pré-candidatura do seu correligionário prefeito João Rodrigues. Como a intenção, evidentemente, não era essa, ele se licenciou da presidência da Assembleia para que o desembargador assumisse o governo. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. O Tribunal de Contas do Estado identificou possíveis inconsistências e indícios de fraudes em mais de 18 mil cadastros de beneficiários do programa Universidade Gratuita. O governo do Estado, vale lembrar, já determinou uma rigorosa investigação sobre o caso. O relatório foi apresentado nesta quarta-feira e cruzou dados de cerca de 32 mil cadastros feitos no primeiro e no segundo semestres de 2024. Há indícios de irregularidades em 18.383 cadastros de beneficiários. Segundo o documento, 832 candidatos tinham renda superior a R$1 milhão. Há 4.430 alunos com inconsistências de renda declarada, 218 com indícios de naturalidade divergente, mais de 15 mil com divergências sobre informações patrimoniais e 18 alunos com CPF de familiar com registro de óbito, entre outras inconsistências. De acordo com o TCE, foram investidos mais de R$300 milhões em bolsas e benefícios nos alunos identificados com suspeita de irregularidades. O relatório vai ser enviado ao Ministério Público e à Receita Federal. O governo do Estado determinou a investigação do caso pela Polícia Civil, que já pediu acesso ao relatório do Tribunal de Contas. A investigação vai ser conduzida pela Delegacia de Defraudações da DEIC. E o governo do Estado vai assumir a gestão do Hospital Ruth Cardoso, de Balneário Camboriú. O acordo foi firmado nesta quarta-feira entre o governador Jorginho Melo e a prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan.
A ideia é melhorar e qualificar o atendimento do hospital. A partir de agora, a Prefeitura vai fazer uma transição com o governo do estado, com a aprovação de leis de ambas as partes para a concretização do acordo. O Hospital e Maternidade Ruth Cardoso têm enfrentado dificuldades ao longo dos anos. O governo do estado tem enviado recursos mensais por meio do Programa de Valorização de Hospitais. Os incentivos vão para urgência e emergência, leitos de UTI e maternidade. A expectativa é de que a transição ocorra até setembro deste ano, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A seguir no Band Cidade, tudo pronto para a Feira da Esperança 2025, que começa amanhã em Florianópolis. E no aniversário de 104 anos do Figueirense, você vai conhecer a história de uma torcedora que, mesmo em meio à luta contra um câncer, nunca abandonou o Clube do Coração. Os detalhes, depois do intervalo, eu volto já já. Voltamos com o Band Cidade. Eu estou com um destaque aqui do portal TVBV Online. Quero compartilhar com você. Advogado, empresário e policial são ligados a esquema de extorsões e agiotagem em Santa Catarina. Aqui a foto do rapaz preso pela Polícia Civil. O nome dele, ele foi apelidado de Cuiabá. E era um rapaz encarregado, capanga desse esquema, que seria responsável pelas extorsões de pessoas. Por ameaça, cobrava as pessoas, fazia ameaças para pessoas pagarem as dívidas. Inclusive aqui, intimidava os familiares usando violência psicológica e constrangimentos para forçar o pagamento. Foram cumpridos, então, mandados de busca e apreensão em Blumenau, Gaspar, Indaial e Uberlândia, Minas Gerais. E, além disso, foram apreendidos durante as buscas quase 4 milhões de reais em cheques, cerca de 90 mil reais em dinheiro e também notas promissórias, documentos. Tudo isso relativo a este cidadão, o Cuiabá, que foi preso em flagrante. Essas e outras informações você confere no nosso portal TVBV Online, que você acessa a partir do QR Code que está na sua tela. Fique muito bem informado. Mudando de assunto, o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, registrou um crescimento no fluxo de passageiros. O terminal aéreo da capital catarinense, recentemente, foi eleito o melhor do país pela 5ª vez consecutiva. Apenas nos 4 primeiros meses deste ano, o aeroporto de Florianópolis foi o que mais apresentou crescimento no fluxo de passageiros no Brasil. Cerca de 1.870.000 pessoas passaram pelo local, uma alta de 26% se comparado ao mesmo período do ano passado. Santa Catarina é o estado que mais voa no Brasil por conta do potencial econômico. Depois disso, eu tenho também a beleza de Santa Catarina, que está sendo cada vez mais promocionada no Brasil e fora do Brasil, principalmente pelo governo do estado. Dentre os números do movimento aqui no aeroporto de Florianópolis, entre janeiro e abril desse ano, o tráfego internacional de passageiros é o que mais se destaca. Foram 633 mil passageiros em 2025 contra 370 mil no ano passado, uma alta de 71%. A Ivana, por exemplo, mora na Alemanha há cerca de 4 anos. Agora, ela veio de férias para visitar a família. Dentre os aeroportos pelos quais ela já passou, o de Florianópolis é onde ela teve a melhor experiência. Esse é o meu favorito, digamos assim, porque eu acho mais fácil para identificar placas, não é tão cheio. Essa boa avaliação dos passageiros rendeu pela 5ª vez consecutiva o prêmio de melhor aeroporto do Brasil, promovido pela Secretaria Nacional de Aviação Civil. Toda uma infraestrutura que a gente tem de área de desembarque, por exemplo, que possibilita a gente absorver esses passageiros com a infraestrutura que a gente tem e dar a eles um bom atendimento. Começa nesta sexta-feira a Feira da Esperança 2025, promovida pela APAI de Florianópolis. Está tudo pronto no Centro-Sul e quem tem os detalhes é a repórter Thaisa Kiziel. A 32ª edição da Feira da Esperança começa amanhã aqui em Florianópolis e para nos trazer mais detalhes de como vai ser toda essa programação, está conosco então o presidente da APAI Florianópolis, o seu Walter Miguel, que traz aí as novidades. Olá, uma excelente noite para o senhor. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de fazer um chamamento especial. A nossa 32ª edição começa amanhã às 18 horas aqui no Centro-Sul e se estende até domingo. Teremos várias atrações, entre elas, na própria abertura, na sexta-feira, teremos a Orquestra Brasileira Mulheres do Samba. No sábado, nós teremos também a Camerata com o show da Disney, muito bacana. Finalizando a noite, o Quinteto S.A.
E no domingo, além das várias atrações, fecha a nossa noite e a 32ª-feira, o grupo Nenhum de Nós. Teremos várias atrações. A APAI também estará com o seu grupo de dança todos os dias aqui, nossos alunos. Enfim, área gastronômica. Venha participar, traga a sua família. O ingresso é R$30 a entrada, meia 15. E se você quiser ficar mais confortável com cadeiras numeradas, entre no site da Blue Ticket, compre o seu ingresso e você estará ajudando diretamente a nossa instituição. Ajude-nos a continuar a escrever nossa linda história. Muito obrigado, vejo vocês. Perfeito, muito obrigada, presidente, que já fez o convite, então, de amanhã, sexta-feira, até o próximo domingo, aqui no Centro-Sul, então, a 32ª edição da Feira da Esperança da APAI. Olha só, o Figueirense completou hoje 104 anos de história. E para marcar essa data tão especial para o futebol catarinense, a repórter Gabriela Mariotto conta uma história emocionante a partir de agora. Uma torcedora apaixonada que, mesmo na luta contra o câncer, nunca deixou de estar ao lado do time do coração. Vamos conhecê-la? Venha comigo na reportagem. Como toda grande história de amor, a da Rosângela com o Figueirense é cheia de grandes loucuras. É só a gente olhar para a casa dela que já dá para notar o tamanho desse coração alvinegro. Xícara, copo, mobília, até a roupa de cama, desenho nas paredes, decorações em cada cantinho. Tem um sinal de qual clube manda por aqui. Tudo, absolutamente tudo, é do Figueirense. Em 2005, o meu ex-marido levou a minha filha no Scarpelli. Daí eu fui deixar eles lá, para não ir, eles não ir com o carro e tal. Daí eu disse, não vou deixar ela sozinha com ele. Daí eu fui. Quando eu cheguei, que eu vi o Scarpelli daquela maneira, que eu não tinha mais entrado no Scarpelli. E foi em 2005, tu vê. E foi uma coisa assim, vendo a Gaviões tocando, pulsava assim o coração, eu fiquei assim encantada. Foi tudo tão intenso que 3 anos depois, ela fundou aquela que seria uma marca cor-de-rosa, bem conhecida lá no Scarpelli, a torcida Elas. Na primeira partida, ela levou mais de 100 torcedoras alvinegras para o Scarpelli. Desde então, o cor-de-rosa sempre se fez presente nos jogos do Figueirense. Ela mesma não perde nenhuma partida. Quando nós estávamos em épocas ruins, eu fazia bombonzinho, levava com cartãozinho escrito: nós confiamos em você, pense, eu posso, eu quero, eu vou conseguir. E dava para cada um. Não tem outra palavra para descrever esse sentimento por um clube centenário. Amor. Amor incondicional, só isso. Que bela história da Rô, né? Da torcida Elas. Parabéns para a Rô, né? Com essa luta contra o câncer, que ela continue muito saudável. E, claro, parabéns aos 104 anos do Figueirense Futebol Clube. É isso, ficamos por aqui com o Band Cidade desta quinta-feira. Conteúdo completo para você no portal TVBV Online, QR Code na tela, você acessa e fica muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Em 10 segundos, fique com o Jornal da Band. É por aproximação? Cartões do bebê. Colecione momentos. Queda de avião meio minuto depois da decolagem deixa mais de 200 mortos na Índia. Boeing, que seguia para Londres, levava 242 pessoas.